Deus é bom? Amém? Quem tem experimentado a bondade do nosso Senhor? Aleluia! Quanto mais nós celebramos a sua bondade, mais que aquilo fica maior, mais que nós sentimos preenchidos pela presença do Espírito Santo. Hoje é celebrado o dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, é o dia de Pentecostes. E hoje é esse dia. Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre o Pentecostes. Algo que me intriga foi o processo até chegar a Pentecostes. E nós vamos ler alguns versículos e é interessante analisar estes versículos e como é que o processo até chegar ao dia de Pentecostes, em que nós sabemos que foi o dia em que a igreja nasceu, foi um processo um pouco interessante. Vamos ler primeiro 1 Coríntios 15, versículo 16. O apóstolo Paulo está a descrever o momento em que o Senhor Jesus foi ascendido até aos céus, foi levado até aos céus, logo depois de ele dar aquela grande comissão, aquela missão aos seus seguidores de ir e fazer discípulos de todo o mundo. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo teve uma revelação de como é que foi esse momento e disse, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Este versículo parece um bocado deslocado, mas é um versículo que o contexto ele está a descrever aqueles últimos 40 dias do Senhor Jesus na terra com os seus seguidores e naquele momento final, quando ele estava a ascender até aos céus, ele está reunido com os seus 11 apóstolos, porque Judas já tinha falecido, mas ele não somente está reunido com 11 apóstolos, mas está aqui a mencionar que ele estava reunido com mais de 500 pessoas. Então nós podemos visualizar esse momento em que talvez podemos pensar que isto aqui é uma montanha, é um monte onde Jesus estava, nós não sabemos se era no campo, se era na cidade, mas vamos visualizar que era um monte fora da cidade. Eu normalmente tenho essa ideia que Jesus estava fora da cidade, mas não está aqui explicado onde é que ele estava de facto. Então ele estava aqui em cima do monte, tinha 500 pessoas à sua volta. Esta sala tem capacidade máxima de 500 pessoas, sensivelmente. Então imagina, olha à tua volta, imagina esta sala completamente cheia, até parede, completamente lotada de pessoas, são 500 pessoas. Essa é a quantidade de pessoas que estavam à volta de Jesus. Naquele momento em que ele depois foi elevado até os céus, os anjos apareceram e disseram, olha, paz, não olham mais para o céu, porque ele vai voltar um dia. Maranata, vem Jesus, vem, aquela esperança que nós temos. Passa dias. Jesus disse para os seus seguidores, naquele momento, volta para Jerusalém e esperam até que venha sobre vós o Espírito Santo. Amém? Então ele deu essa promessa para depois de alguns dias, não sabendo quantos dias, era 40 dias após a Páscoa. Então, se nós estamos no Pentecostes agora 10 dias atrás, ele estava a ascender para os céus, dá a grande comissão e ele disse para os seus discípulos, voltam para Jerusalém e esperam que venha sobre vós o Espírito Santo, que vai vos revestir de poder. E depois nós vemos este momento em que os discípulos estão reunidos em Jerusalém, numa sala, talvez uma sala ampla, chamada o cenáculo, uma sala de reunião, uma sala de reunião no piso, último piso. Então é muito semelhante a esta sala, nós estamos no último piso, nós podemos dizer, ok, isto é um cenáculo, não é? Glória a Deus. E Atos 1:15 diz assim que, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio daqueles discípulos, e ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas. E depois ele disse, Pedro depois começa a discursar e depois começa a explicar Salmos, que Salmos referia que havia alguém que ia trair o Senhor.
mas depois ia-se levantar outra pessoa para substituir. Então ele explica todo esse processo, eles depois destacam 2 pessoas e Deus destaca uma pessoa, que é Matias, que vai substituir Judas. Mas esse processo todo é antes do derramamento do Espírito Santo. É o dia de Pentecostes, mas é antes do derramamento do Espírito Santo. Mas o que é interessante é que dos 10 dias anteriores ao Pentecoste, até o dia de Pentecoste, há um número diferente de pessoas. Primeiro, 10 dias antes, há 500 pessoas. Então imagina, sala cheia, 500 pessoas aqui. Eles veem Jesus a levantar, vêm 2 anjos, algo incrível, vem o Salvador que era ressurreto, esse erguer vai desaparecer no meio das nuvens. Algo sobrenatural, tem um impacto incrível do poder de Deus. Os seus olhos estão a ver algo incrível. Eles têm uma ordem de Jesus, volta para Jerusalém e ficam à espera do derramamento do Espírito Santo. Imagina, todas as 500 pessoas saem daquele monte, as 500 pessoas, voltam para Jerusalém. E nós não sabemos o que é que passou naquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Mas nós sabemos que no 10º dia já não estavam 500 pessoas. Estavam 120 pessoas. Então, um número bastante inferior. Quantas cadeiras temos aqui na sala agora? São 150 cadeiras. As cadeiras não estão cheias. Talvez nós podemos dizer que não chegamos aos 120 pessoas aqui nesta sala agora. Então imagina a redução de pessoas em menos de 10 dias. Redução de seguidores de Jesus que tinham tido um impacto incrível com o poder de Deus, ver o ressurreto Salvador, ouvir mensagens acerca do reino durante 40 dias, ver esse Salvador ascender até aos céus, algo incrível, ver 2 anjos aparecer, algo que ninguém vai esquecer desse momento, mas num processo de menos de 10 dias, a resiliência de um sim foi-se abaixo. E só vemos 120 pessoas a serem batizadas pelo Espírito Santo. Hoje eu quero partilhar convosco o poder de um sim a Deus. Nós podemos ver o poder de Deus, ser impactados com o poder de Deus, estar num evento, numa reunião espetacular em que Deus manifesta o seu poder de uma forma incrível, somos abalados com o seu poder e é algo incrível. Mas há um processo de um sim que vai determinar todo o resto. E esse processo nós vemos no nascimento da igreja. Aqueles 120 pessoas disseram sim, incondicionalmente. Nós não sabemos se aquelas 120 pessoas tinham emprego, tinham projetos de vida, tinham famílias. Nós não sabemos. Calculamos que sim, porque naqueles 120 pessoas não é somente discípulos homens. Havia mulheres, talvez até havia crianças, mas nós sabemos que havia mulheres naquele grupo de 120 pessoas. Então, imagina a tua vida à espera de algo de Deus, somente a obedecer, dizer sim, mas não sabendo exatamente se serão 10 dias, ou serão 12, ou serão 20, mas pôr a tua vida em pausa até receber algo de Deus. Quando Jesus chama os seus seguidores, Jesus relata isso várias vezes nos vários evangelhos, especialmente no livro de Lucas. Jesus estava a caminhar e ele vê que pessoas estavam a chegar perto dele a querer ser os seus seguidores. Mas vieram com desculpas. Mas espera, eu acabei de comprar um campo, eu preciso de ir lá trilhar o campo. Acabei de comprar uns bois, eu preciso de ver se aquilo está a funcionar. Hoje em dia, eu acabei de comprar um carro, eu preciso ver se aquilo funciona. Outra pessoa diz, eu acabei de casar. Eu preciso de consolidar o casamento. Desculpas boas.
Nós não sabemos quais eram as razões dos 380 pessoas durante aquele espaço de menos de 10 dias. Mas muito provavelmente, nós podemos dizer que eram desculpas válidas. Eram desculpas boas. Talvez dizer, eu preciso de tratar dos meus negócios. Eu preciso tratar do meu emprego. Eu tenho os meus filhos com a minha sogra. Eu preciso de tratar dos meus filhos. Eu não posso estar 10 dias à espera, ou 8 dias à espera. Eu preciso de tratar das coisas. Mas há um poder incrível num sim incondicional. E nós vemos isto nos 120 apóstolos, 120 seguidores, 120 que estavam no cenáculo no dia de Pentecostes. Porque sobre aqueles 120 pessoas veio o Espírito Santo. O Espírito Santo depois realmente espalhou por toda a cidade, mas quem recebeu aquele primeiro impacto, que ficaram completamente bêbados do Espírito Santo, foram aquelas pessoas que disseram um sim incondicional. Hoje em dia, se nós vemos o nosso exemplo hoje em dia, provavelmente se nós dizemos um sim incondicional a Deus, provavelmente nós vamos ter que limpar um pouco a nossa agenda. Talvez Deus vai nos chamar para o Brasil durante 2 semanas e meia, em que eu realmente aprecio mais estar aqui. Mas quando Deus chama, eu tenho que ir. E um sim incondicional vai abalar a nossa estrutura. Vai abalar a nossa estrutura de conforto. Vai abalar o que é que nós queremos fazer, os nossos projetos de vida. Eu tenho um casamento para consolidar. Era bom, mas disse, não, segue-me. Outra pessoa, eu tenho que enterrar o meu pai. Uma boa desculpa. Mas disse, deixa, segue-me. As boas desculpas vão atrasar o nosso sim. E Deus está à procura de um povo que diz sim incondicionalmente. Que diz, eu vou negar a mim mesmo. Eu vou negar o que eu quero fazer. Os meus projetos para seguir ao Senhor. Eu vou negar aquele que eu desejo fazer algo. Eu vou dizer, Deus, eu vou dizer sim. E muitas vezes esse sim leva a um processo de jejum, de separação, aquele todo processo que nós dizemos, a abnegação, dizer não a mim mesmo. O sim vai levar a um processo em que nós vamos dizer não a nós mesmos. Dizer sim a Deus não significa que nós vamos conseguir manter o sim dos nossos próprios projetos. Porque o próprio Jesus, quando estava pronto para ser crucificado, dizia, Deus, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele foi o modelo do sim, em que largou toda a sua glória, toda a sua estrutura, todo o seu status, todos os seus projetos celestiais, que talvez eram muito melhores do que os nossos projetos terrenos. Ele largou tudo para se entregar completamente por nós. O sim de Jesus é o modelo para a nossa vida. É o modelo para a tua vida, para a minha vida. Dizer sim. Nós olhamos para os grandes homens, a história do mover de Deus, do Espírito Santo, aqueles grandes homens dos avivamentos. E tudo começou com um dia que aqueles homens disseram sim a Deus. Mas a sua vida ficou virada de pernas ao ar. A sua vida ficou completamente desfeita quando eles disseram sim. Passaram meia parte do ano fora, longe da sua casa, porque disseram sim a Deus. Mas trouxeram grandes avivamentos, grandes moveres de Deus, milhões de pessoas vieram à salvação por causa de um simples sim. Agora, muitas vezes nós não pregamos acerca disso, do poder do sim, ou em outras palavras, o poder do sacrifício. Mas a vida cristã é uma vida de sacrifício. Não podemos agarrar a vontade de Deus sem largar a nossa própria vontade. Não podemos fazer a vontade de Deus querendo ainda manter a nossa vida. São incompatíveis. Nós temos que dizer, seja feita a tua vontade na minha vida, em vez da minha própria vontade. Jesus disse, quando eu estava a ensinar
os seus discípulos como orar, o primeiro trecho daquele ensinamento, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Venha o teu reino. Venha a tua autoridade sobre a minha vida. Venha o teu reinado sobre a minha vida. Então, quando nós olhamos para isto, nós somos muito confrontados, porque nós, ao mesmo tempo, nós pensamos, Deus, mas tu és tão amoroso, tu és um Deus de amor, tu amas a todos. A porta é larga para receber esse amor de Deus. E nós vemos depois versículos como dizer, Deus ama todo mundo. Mas depois há versículos que confrontam muito o nosso sentido de conforto. E um destes versículos, que é um versículo um bocado confuso, porque confronta bastante o conforto, é Mateus 22:14, em que, talvez vocês sabem este versículo de cor, mas diz assim, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então nós podemos ver neste exemplo do Pentecostes, Jesus chamou muitos a Ele. 500 pessoas viram com seus olhos nus, viram Jesus na sua glória ascender aos céus. Mas depois poucos daqueles 500, 120 somente, foram escolhidos para o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo podia ter sido derramado sobre os 500, nas suas casas e tal. Mas a escolha do derramamento do Espírito Santo foi sobre aquelas pessoas que foram resilientes, mantiveram o sim ao longo do tempo de espera. Obedeceram ao chamado do Senhor. Deus chama a todos, mas Ele escolhe a quem diz sim. Ele escolhe a quem diz não a mim mesmo, mas sim seja feita a tua vontade, Senhor. Nós podemos dizer, Deus, tu és tão amoroso, tu vais receber. Sim, Ele vai receber-te na glória, mas há um processo, podes receber ainda tanto mais de Deus, dizendo um sim incondicional para Ele. Imagina o impacto do poder de Deus na tua vida e através da tua vida por causa de um simples sim. Nós muitas vezes falamos do não, de não a minha carne, não a minha vontade, eu quero não as coisas deste mundo, mas o poder de um sim é exponencialmente maior do que quando nós dizemos não. Quando nós dizemos sim a Deus, o poder de Deus vem sobre a nossa vida, que é a graça maravilhosa do Senhor. Dá-nos aquele poder que é o Espírito Santo em nós, age através de nós e começa a agir fazendo proezas através das nossas vidas. Coisas que nós não pensamos que era possível por causa de um sim. Então, quais são algumas desculpas para não dizer o sim? Eu tenho visto na minha vida, também com pessoas com quem eu falo, algumas razões por não dizer o sim. Uma razão é que eu sinto condenado, eu sou ainda um pecador. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Não há condenação, como dizem em Romanos 8:1, para quem está em Cristo Jesus. Então, quando nós dizemos sim a Deus, nós estamos em Cristo Jesus. Não há condenação que pode controlar a nossa vida. Se nós vemos debaixo daquele peso de condenação, o sim a Deus remove essa condenação. Mas muitas vezes essa é uma das desculpas. Outra desculpa é, agora falando para os jovens, é que eu sou jovem demais. Eu sou jovem demais. Mas depois nós vemos na palavra de Deus, nós vemos o exemplo do jovem Jeremias, que diz, quem sou eu para falar? Eu sou jovem demais, e Deus coloca a brasa na sua boca para falar. Vemos o jovem David, que nem tinha 17 anos, que agarra na pedra e vai e derruba o Golias. A juventude não é um bloqueio para o mover de Deus. Pode ser aqui dentro. Pode ser uma desculpa na nossa mente. Somos jovens demais. Mas isso não vai limitar o mover de Deus. Outra desculpa que eu ouço muito, e que às vezes eu até tenho essa desculpa na minha mente, eu não tenho tempo para isso. Tenho tanta outra coisa para fazer.
Eu trabalho 10 horas por dia, eu preciso fazer isto, tenho tantas responsabilidades. Mas a palavra diz para nós pregarmos, em Timóteo fala isso, de pregar em tempo e fora de tempo. Então não há um tempo próprio para a pregação da palavra. É em qualquer momento, nós podemos estar no café ou no trabalho, na igreja ou no bairro, em qualquer lugar, há tempo para a pregação da palavra de Deus. Há tempo para o sim. Há tempo para o sim. Mesmo no nosso trabalho, há um tempo para sim. Mesmo trabalhando 10, 12 horas por dia, há tempo para sim. Porque cada momento a altura, é aquele momento próprio para declarar as boas novas. É aquele kairos de Deus, é quando nós dizemos sim a Deus. Nós não temos que esperar que as estrelas se alinham para ter a vontade perfeita de Deus. Basta nós dizermos sim. O sim é quando nós dizemos que seja feita a tua vontade. Entramos em concordância com o plano de Deus, que é a salvação global. Quando nós dizemos sim, nós estamos a entrar naquele kairos de Deus. Muitas vezes nós pensamos, tem que haver um momento certo para agir. Se eu acho fora do momento, estou tramado. Mas o momento certo é quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus. E a única forma de alinhar a nossa vontade com a vontade é dizer sim a Deus e não a minha vontade. O sim traz o tempo certo. Amém? Isto é uma boa palavra. Eu gosto desta palavra. Outro impedimento para o sim, de nós dizermos sim, é porque nós pensamos, eu não sou qualificado, eu não tenho o treinamento certo, eu não tenho a capacidade académica, intelectual, eu não sei como falar. Essa é uma das grandes desculpas. Moisés até apresentou essa desculpa perante o Todo-Poderoso. Ele diz, eu sou gago, eu não sei falar. Mas ele agarrou naquele homem e trouxe para ser um libertador de todo o povo. Deus, quando Ele nos chama, Ele capacita-nos. Amém? Hebreus 13 fala acerca disso. Quem Deus chama, Ele capacita. E Deus está a chamar a todos. Deus chama a todos. Escolhe aquelas pessoas que dizem sim. E quando nós dizemos sim, mesmo a nossa gaguez, mesmo a limitação, o bloqueio que nós temos na nossa mente, é desbloqueado pelo poder do Espírito Santo. Isso é a maravilha do Espírito Santo. Aqueles homens não eram incultos, que estavam no cenáculo. Meia parte deles eram pescadores, provavelmente nem sabiam ler, falar eram brutamontes, não sabiam lidar com pessoas de uma forma carinhosa, uma forma amorosa. Mas o Espírito Santo caiu sobre eles e em um dia, depois de uma pregação, talvez de meia hora, de um pescador bruto, 3.000 pessoas receberam a salvação. Isso é que o Espírito Santo faz sobre um sim. Ele não caiu sobre uma pessoa e disse, olha, vou para casa tratar dos negócios e depois eu volto. Eu vou fazer a minha agenda e depois eu volto para... Não. Ele caiu sobre os homens e as mulheres no cenáculo que estavam a dizer sim incondicionalmente, sacrificialmente. E dizer, ok, vou pôr pausa em toda a minha vida durante este tempo de espera. Quando eu tive, há 25 anos atrás, quando eu estive a presenciar o mover de Deus poderoso em Pensacola, em Flórida, houve um grande avivamento, milhares de pessoas vieram à salvação, em que o evangelista Steve Hill, ele colocou a sua vida em pausa durante aqueles anos em que houve o avivamento, porque eles tinham cultos todos os dias. Ele não vivia naquele estado. Ele não estava lá a morar, ele estava só a visitar num fim de semana. E o Espírito Santo caiu sobre aquela congregação. O que é que ele fez? Limpou a sua agenda, moveu a sua vida para o estado de Flórida e acompanhou todo o mover de Deus, porque ele diz, não, eu tenho que dizer sim condicionalmente. Se nós realmente queremos o poder de Deus sobre a nossa vida, nós temos que avaliar se nós estamos dispostos a dizer sim incondicionalmente.
Se nós estamos dispostos se Deus pedir para pôr uma pausa nos nossos projetos, nós vamos ser corajosos o suficiente para o fazer. Porque essas são as pessoas que Deus quer derramar o seu poder. São pessoas que não têm um pé de um lado, outro pé do outro, agora vou assim. Não, é que diz 5 encontros. Eu vou ficar aqui até receber o poder de Deus. Amém? Outra desculpa para não dizer o sim é eu estou ofendido. A ofensa é um bloqueio tão grande para o mover de Deus. A falta de perdão. Nós já falamos isso, semanas para cá, falamos muito acerca disso, de perdão, de perdoar. Mas realmente é um bloqueio grande para o mover de Deus. E se nós queremos realmente dizer sim, nós vamos ter que largar toda essa bagagem de ofensa. Temos que largar, temos que ter o nosso coração livre, leve, para poder dizer sim a Deus. E não estar a pensar, aquela pessoa disse aquilo de mim, fez aquilo outro. Imagina, olha, aquelas 120 pessoas podiam estar carregadas de ofensa. Viram 380 pessoas afastar da congregação, daquele grupo, em menos de 10 dias. 380 pessoas. Imagina o coração daqueles 120. Se eles tivessem mantido aquele rancor, porquê é que aquela pessoa foi embora? Porquê é que aquela pessoa deixou de estar aqui? Não podia dizer ao seu patrão para aguentar mais uma semana? Não podia ficar com esse julgamento. Mas a palavra diz em Atos que estavam todos unânimes, todos de um só acordo, todos em oração. Então não havia ofensa ali. Não consegues estar em união com a ofensa. Não consegues até estar em oração plena com a ofensa, porque o teu coração está dividido. Mas aqueles homens, aquelas mulheres estavam livres da ofensa, mesmo vendo muita coisa, muito desamparo, muita desistência dos seus amigos e colegas seguidores de Cristo. Então nós temos que libertar perdão constantemente. E outra pode haver muitos mais destas desculpas para não dizer um sim pleno a Deus. É que... Mas eu só listei este porque senão ficava aqui a tarde toda a conversar convosco e vocês têm muito mais para fazer do que estar-me a ouvir. Então, uma outra forma de dizermos não ou não adiar um sim é quando nós dizemos assim, mas não há espaço para mim, não fui convidado a fazer parte. A grande comissão não é um convite, não é um grande convite. É uma comissão, que é uma ordem ou uma missão. É uma ordem com uma missão. É algo que nós dizemos que não é um convite para o ministério, mas é uma ordem. É um chute no rabo, desculpa a expressão, mas para a ação. Não é Jesus a convidar, por favor, vem, faz parte do meu ministério de evangelização. Por favor, vem, faz parte do meu ministério de discipulado. Por favor, vem, faz parte do meu ministério de louvor. Não, Jesus não está a fazer isso. Ele diz, vai, ide por todo o mundo. Vai, desampara a loja, vão para fora, evangeliza, discipula as pessoas. Então, nós não temos que esperar para que haja um convite para, por favor, venham fazer parte de uma vigília de oração. Venham fazer parte de um culto dominical. Venham fazer parte de um tempo de buscar mais de Deus. Não tens que pedir, ou não tens que esperar um convite para isso. Não tens que esperar que haja um espaço para isso. Deus procura quem tem fome e sede de justiça para saciar essa fome e essa sede. Tens fome de Deus? Quem tem fome de Deus? Alguns têm fome para um almoço, de uma picanha que eles querem cheirar daqui a pouco. Mas eu acho que alguns têm fome de Deus. Eu tenho fome de Deus. Essa é a fome maior que eu tenho. É que eu desejo mais neste mundo. É Deus. É cumprir o seu propósito. É ver Deus. Tu estás a fazer isso e eu vou dizer sim. Eu vou concordar com isso. Eu vou largar, eu vou saltar, eu
Eu vou fazer tudo o que tu queres. É aquele desejo mais profundo do meu coração. Maior até de que amar a minha esposa. É dizer sim a Deus. Mais até de que amar a minha esposa. E não quero que fiques ofendida com isso. Mas mais até que amar esta linda mulher é dizer sim a Deus. Porque quando nós dizemos sim a Deus, buscamos em primeiro lugar o seu reino, todas as outras coisas começam a encaixar no seu lugar próprio. O sim a Deus vai trazer uma manifestação sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a minha vida, que tu não estás à espera. Mas Deus só está a olhar, está a procurar quem está a dizer sim. Quem vai dizer sim ao meu chamado. Quem vai ouvir a minha voz e seguir-me incondicionalmente. Nós vemos a Vera falou acerca de nossa missão como igreja. A missão da igreja, esta missão missionária, está enraizada sobre o sim. É que nós despontamos este desejo de dizer sim a Deus. Nós dizemos, ok, o que é que tu estás a ouvir da parte de Deus? É para ir para a Índia? Bora, vai! Nós queremos fazer espaço para tu fazeres isso. É para ir para São Tomé? Bora, vai, força! Tu vais conseguir. Nós vamos orar por ti, vamos apoiar-te em oração e se nós conseguimos até enviar ofertas, vamos fazer isso também. Mas nós estamos a ver qual é que é o chamado sobre cada uma das pessoas que congrega aqui no nosso meio. O que é o propósito que Deus coloca sobre cada uma das vossas vidas que é diferente de outra pessoa ao lado? Muitas coisas é em conjunto, por isso que nós estamos num só lugar, numa só congregação, porque muitos de nossa missão e nosso propósito estão unidos sobre o mesmo propósito. Mas eu acredito que Deus colocou dons e propósitos, talentos individuais sobre cada um de vocês. E o nosso maior desejo como liderança é ver isso a florescer. É vocês dizerem sim incondicionalmente a Deus. E verem o poder do Espírito Santo cair sobre a vossa vida de uma forma incrível, em que não há limite pela destruição do reino das trevas por causa do poder do Espírito Santo. Os homens que estavam lá no cenáculo chegaram à cidade de Samaria, um deles só, e disse que a cidade foi virada de pernas para o ar, uma cidade inteira, por um só homem. Sem microfone, sem internet, sem redes sociais, um só homem. Com o sim incondicional de Deus, chegar a uma cidade e em poucos dias aquela cidade dizer que a cidade foi virada de pernas para o ar por causa do poder do Espírito Santo que estava sobre aquele sim. Deus unge o sim. Por isso que quando nós ungimos pessoas ao ministério é basicamente pessoas que estão a dizer sim, Deus. Eu vou largar os meus projetos de vida, eu vou ir para o ministério pastoral, eu vou ir para o ministério... E nós, o que é que nós fazemos? Ungimos, abençoamos, concordamos com o mover de Deus. Nós vemos Deus está a mover sobre essa pessoa, aquela pessoa está a dizer sim, e dizemos, uau, ok, o que é que nós podemos fazer? É confirmar isso. É dizer, ok, Deus, seja feita a tua vontade na sua vida, através da sua vida e no nosso meio. E Deus está à procura de vocês. Está à procura de mim. Seus olhos vão sobre toda a terra. E está a ir aqui sobre esta sala, este cenáculo hoje de manhã. Ele está à procura de homens e mulheres que dizem não ao seu conforto, não aos seus projetos, à sua diversão. Não significa que o ministério ou o sim de Deus não é divertido. É a maior diversão. Quando nós fomos com os jovens para a Espanha, nós fartamos de trabalhar. Mas foi muito divertido. Não foi, Pedro? Foi muito divertido. Porque o sim de Deus traz-nos energia, traz o poder vindo do alto e é muito divertido. Não somente porque estamos com pessoas agradáveis, claro que sim, mas nós estamos a ver que o nosso propósito de vida está a ser realizado porque Deus está em nós e fluir através de nós. E nossa vida é avivar nesse processo. O sim de Deus inicia um processo de transformação incrível nas nossas vidas. Mas nós temos que manter as nossas mãos bem abertas. E assim, Deus, eis-me aqui.
Realiza em mim a tua obra. Faz em mim o teu plano. Eu sei que muitos estão aqui hoje porque têm dito sim a Deus. Têm dito sim e têm dito não a várias outras coisas. Mas hoje de manhã eu estou a desafiar-vos para tomar mais um passo. Mais um passo e dizer, Deus, fala comigo hoje. Porque eu quero realmente dizer sim. O que é que tu queres de mim hoje? Nesta estação da minha vida. Nestas próximas semanas que eu estou a viver. Neste próximo ano, como família, qual é que é o teu passo? Porque eu vou dizer sim, Deus. Mesmo se eu tenho que pôr a minha vida em pausa, eu vou dizer sim, Deus, porque mais vale um momento da tua presença do que 1000 momentos fora. Mais vale dizer sim e permanecer debaixo da tua mão, debaixo do poder do Espírito Santo, de que momentos em que eu estou a buscar a minha própria fama, o meu próprio dinheiro, os meus próprios projetos. Vamos ficar em pé, igreja. E vamos dizer sim a Deus. Vamos acreditar no seu plano. Vamos reconhecer que nós precisamos nos submeter ao seu plano. Vamos reconhecer que nós precisamos de largar os nossos planos para seguir o seu caminho sobre as nossas vidas. Fecha os teus olhos no lugar onde tu estás e só abre as tuas mãos em sinal de rendição, em sinal que Deus tem acesso à tua vida, ao teu coração, a todos os tesouros que estão no teu coração, que tu guardas e defendes com tudo que tu tens. Abra as tuas mãos nesta hora, só em símbolo que tu estás a dizer, Deus, eu deixo-te ter acesso ao tesouro que eu tenho guardado, aos meus projetos, aos meus sonhos. Eu dou-te acesso completamente, Senhor. Eu estou disposto a pôr pausa nos projetos da minha vida, largar a minha segurança, largar os meus planos, as minhas ideias, largar as desculpas que eu tenho criado na minha mente para dizer espera um pouco, Deus. Eu vou largar isso tudo. Porque hoje eu quero dizer um sim incondicional, Senhor. Tal como aqueles 120 que estavam no cenáculo, eu quero dizer um sim incondicional, Jesus. Por isso que hoje eu abro a minha vida para Ti, Senhor. Aleluia. 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 Espírito Santo, nós convidamos-te a vir sobre as nossas vidas nesta hora. Deixa que o Espírito Santo venha sobre a tua vida. Ele está a ouvir a resposta do teu coração. Ele tem estado à procura dessa resposta, desse sim. Ele está a ouvir isso. E o Espírito Santo está neste momento a pairar sobre esta sala, sobre este lugar, sobre as nossas vidas, e Ele quer encher-te de poder nesta hora. Então, nesta hora, Espírito Santo, eu convido. Reconheço a Tua presença, eu reconheço o Teu poder. Eu peço que Tu confirmes, Senhor, a Tua vontade. Toca em nós com o Teu poder, Senhor.